Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Nosso objetivo é estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. Por isso recorremos ao Novo Testamento, às diversas obras básicas da doutrina espírita e também às obras subsidiárias. Tá? A gente estava programando e iniciamos hoje o estudo do livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Quem preparou para nós o estudo foi o companheiro Evaldo, e ele vai abordar o capítulo 1, intitulado Caridade do Entendimento. Daqui a pouquinho a gente vai escutar juntos. Primeiro eu quero lembrar que esse momento ele é estendido com a nossa live, que acontece no mesmo dia do lançamento do podcast, normalmente aos sábados, às 17h50 no YouTube. Você já está convidadíssimo. Se não der, assiste depois, mas é muito bom estar juntos, tá? Teremos o nosso momento de oração ao final desse podcast, também conduzido pelo Evaldo, né? Muito bom, numa prece de Emmanuel que compõe a introdução desse livro que a gente está estudando. Então você também já está convidado. A gente gosta de lembrar também que a gente coloca uma série de bibliografias complementares na descrição, inclusive com link para facilitar o seu acesso. Você já está convidado para aprofundar o estudo, para estudar com a gente a doutrina espírita, né? E sem muitas delongas a gente já vai ouvir, tá bom? Uma curiosidade, né? Consta na introdução do livro uma carta do Francisco Tilson, que à época do lançamento era presidente da Federação Espírita Brasileira, que conta que 23 capítulos desse livro, por isso que ele demorou 7 anos para ser publicado, tiveram que ser reescritos pelo Emmanuel. Curiosidade, né? Então depois você vai lá, e aí eu não vou falar o porquê. Você vai consultar aí no livro que a gente está começando agora, tá bom? Muita paciência, né? Dos compositores espirituais dessa obra. Muito bem. Dito tudo isso, só falta eu te fazer aquele convite de sempre e do fundo do coração. Vamos ouvir? Olá, desejo que as bênçãos de Deus e a proteção de Jesus estejam sempre presentes em nossas vidas. Novamente estou aqui com imensa alegria para mais um estudo do podcast do Grupo Espírita Irmão Áureo. Na última semana, encerramos o estudo do livro Jesus no Lar, pelo Espírito Neio Lúcio, através da psicografia de Chico Xavier. Hoje, daremos início ao estudo de uma obra tão importante quanto as outras que já trabalhamos aqui, porém, com as particularidades características do seu autor espiritual, o Espírito Emmanuel. E nos foi trazida pela psicografia de nosso querido Chico Xavier também. O título é Ceifa de Luz. Em cada capítulo, Emmanuel traz uma interpretação sobre uma passagem do Evangelho, seguindo a metodologia da coleção Fonte Viva, a qual pertence este livro. Nessa obra, o autor aborda diretrizes fundamentais para alcançarmos a ceifa de luz, ou seja, colheita de luzes. No capítulo 1, intitulado Caridade do Entendimento, Emmanuel comenta uma passagem que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que traz: Agora, pois, permanecem estas três: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior destas é a caridade. Bem, poderíamos nos enveredar na discussão de quem é maior, fé, esperança ou caridade. Mas o foco do nosso estudo aqui e a essência que Emmanuel nos trouxe segue um enfoque mais específico, que é a caridade. Porém, vamos somente lembrar de diversos outros estudos realizados aqui no grupo que abordaram mais detalhadamente sobre fé e esperança. Lembremos do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo,
A fé transporta montanhas. No seu item 11, cujo título é A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade, traz que a fé tem que ser ativa. Nos foi trazido também, em outros estudos, que a esperança que nos traz o Evangelho vem do verbo esperançar, que significa ir atrás, não desistir, construir, se levantar e agir, e não do verbo esperar, que está relacionado à espera passiva. Bem, para não me alongar e resumir a relação entre essas três, fé, esperança e caridade, vou trazer um trecho do Espírito Joana de Ângeles no livro Jesus e Vida. A caridade é a filha predileta de que a fé se utiliza para expressar a riqueza de que se constitui, enquanto a fé é qual uma chama flamejante que ilumina interiormente, oferecendo vigor e alegria àquele que a cultiva. A caridade são-lhe as mãos laboriosas que lhe concretizam os sentimentos. Graças ao combustível que a sustenta, a esperança, é que não se lhe diminui a vitalidade, que lhe faculta mover montanhas, prosseguindo na sublime saga de libertar o ser humano da ignorância em que se encontra. Mergulhando na temática-chave do nosso estudo, a caridade, poderia vir à nossa mente: caridade? Mas já estudamos sobre ela aqui. Bem, vou recorrer novamente ao Espírito Joana de Ângeles para justificar. Por mais se aborde o tema referente à virtude por excelência, a caridade, sempre existem facetas novas e profundas que merecem análise para imediata aplicação. Para corroborar, Emmanuel traz no primeiro parágrafo deste capítulo a seguinte frase, ressaltando a importância da caridade: na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar nos assegura o equilíbrio orgânico. Ou seja, nosso espírito sem a caridade fica igual ao nosso corpo físico quando o abastecimento de oxigênio não seja regular. Só quem já passou por uma falta de ar sabe o quão importante é o oxigênio para o corpo, não é mesmo? Em seguida, o autor espiritual relata a dinâmica de funcionamento das leis divinas. Lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo, e não ouvides a compreensão que devemos a todas as criaturas. Compreensão que se exprima através de tolerância e bondade incessantes, na sadia convicção de que, ajudando aos outros, é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à própria segurança. Bom, ficou claro que precisamos compreender que nossas ações devem estar revestidas da tolerância e da bondade. E um ponto fundamental e chave do que precisamos entender, entre aspas, afinal o título é a caridade do entendimento, é que cada um tem o seu tempo. Não podemos exigir que o nosso irmão siga as rotas de aprendizagem que nós seguimos. Cada um trilha o caminho de seu progresso de forma única. Ninguém é igual a ninguém e ninguém pode crescer e progredir por ninguém. Sobre a marcha do progresso, trazemos a pergunta 779 do Livro dos Espíritos. A força para progredir aure ao homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Pergunta de Kardec. Resposta dos Espíritos. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social.
Talvez das maiores frustrações que temos no auxílio ao semelhante sejam ele não proceder como pensamos e orientamos e não enxergar algo da forma que enxergamos. Emmanuel reforça na continuidade do texto esse aspecto quando diz: à frente de qualquer problema complexo naqueles que te rodeiam, recorda que não seria justa a imposição de teus pontos de vista, para que se orientem na estrada que lhes é própria. O Criador não dá cópias e cada coração obedece a sistema particular de impulsos evolutivos. Além de reforçar esse aspecto, o iluminado guia nos incentiva a ressaltar as coisas boas nas pessoas, tirando o foco do problema e da dificuldade alheia, quando diz: guarda, em todas as fases do caminho, a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando-lhes a configuração com que se apresentam. Os trechos abordados até aqui nos levam à compreensão de que a caridade do entendimento se baseia em refletirmos que cada um está em seu momento na jornada do progresso espiritual. E talvez isso nos leve a uma das principais recomendações evangélicas, que é o não julgar. Agora deixo algumas perguntas para serem respondidas no íntimo de cada um de nós. Será que o não julgar seja apenas não comentar com os outros os erros e problemas alheios? Será que o nosso empenho e dedicação no auxílio não diminuem quando não temos correspondido nossos anseios na reação do semelhante? Será que já entendemos que as transformações são lentas e gradativas e que o esforço que empreendemos na prática da caridade normalmente é uma gota d'água a cair em uma rocha rígida? Por isso, tenho comigo que o que mais nos impulsiona a aumentar o empenho e dedicação em nossas ações é a famosa frase: pense que estamos fazendo para Jesus. E no fundo, estamos fazendo por nós mesmos, pois a caridade é fundamental para quem, entre aspas, recebe, porém, é a salvação para quem pratica. Para finalizar, lembrando o estudo realizado pelo Sandro no último capítulo do livro Jesus no Lar, intitulado Em Oração, vamos trazer a prece com que Emmanuel inicia o livro Ceifa de Luz, com o título de Prece de Luz. Senhor, no limiar deste livro estamos em oração, rogando-te mais luz por acréscimo de misericórdia. Clareia-nos o entendimento, a fim de que conheçamos em suas consequências os caminhos já trilhados por nós. Entretanto, faze-nos essa concessão mais particularmente para descobrirmos, sem enganos, onde as estradas mais retas que nos conduzem à integração com os teus depósitos. Alteia-nos o pensamento, não somente para identificarmos a essência de nossos próprios desejos, mas, sobretudo, para que aprendamos a saber quais os planos que traçaste a nosso respeito. Ilumina-nos a memória, não só de modo a recordarmos com segurança as lições de ontem, e sim, mais especialmente, a fim de que nos detenhamos no dia de hoje, aproveitando-lhe as bênçãos em trabalho e renovação. Auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades. Todavia, concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar com ele o melhor ao nosso alcance. Inspira-nos
ensinando-nos a valorizar os amigos que nos enviaste. No entanto, mais notadamente, ajuda-nos a aceitá-los como são, sem exigir-lhes espetáculos de grandeza ou impostos de reconhecimento. Amplia-nos a visão para que vejamos em nossos entes queridos não apenas pessoas capazes de auxiliar-nos, fornecendo-nos apoio e companhia, mas, acima de tudo, na condição de criatura que nos confiaste ao amor, para que venhamos a encaminhá-los na direção do bem. Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Senhor, abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas em tua infinita bondade, para que te possamos perceber em espírito na realidade de nossas tarefas e experiências de cada dia, hoje e sempre. Assim seja.